Olá, torcedor corintiano. Bem-vindo de volta. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo do Timão e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Um gol, 4 chutes, 3 chutes no alvo, os números do Gil no jogo de hoje, 4 ações da área rival, 3 duelos aéreos vencidos. Ranking no time o primeiro em 4 dos 5 quesitos. É o herói improvável, Gil, né? É muito legal por ele, como o Elton falou, dessa questão de ser muito criticado, fora de forma, já deu e não sei o quê, e hoje vai lá, 3 pontos. E o Corinthians é o 10º colocado, Brasil. 10º colocado no Campeonato Brasileiro. Quem Como diria? explica isso, meu Deus? É, um salto na tabela para dar tranquilidade. Foi muito importante essa vitória para o Corinthians. O Corinthians precisava vencer de qualquer maneira. 1-0, magrinho, à lá Corinthians. O torcedor saiu feliz da Neoquímica Arena, mas precisava ter esse ambiente mais tranquilo, mais pacificado, para focar de fato nessas 2 decisões que terá contra o Fortaleza, no meio do caminho um clássico contra o São Paulo. Então, por tudo isso, era essencial vencer, independentemente da forma. Então, o Vanderlei observou bem a fragilidade do Botafogo com um jogador a menos. O Botafogo não acabou perdendo um pouco o meio-campo. O Tietê foi deslocado para a lateral esquerda no lugar do Marçal. E com esse espaço, o Vanderlei tem a sacada, coloca o Renato Augusto. Ele ajuda muito, eleva muito o nível técnico do Corinthians. Não precisou ser sacrificado como na partida contra o Grêmio, em que ele saiu exausto de campo, então só jogou um tempo. E ainda assim, contribuindo para que o Corinthians ganhasse mais meio-campo, mais poder de criação, e assim o Corinthians foi dominando o Botafogo, chegando, martelando, até que conseguiu o seu gol. Precisamos falar também sobre o Botafogo, né, Alex? O Botafogo, de certa forma, hoje a gente pode dizer, o Botafogo está irreconhecível. É um Botafogo que, por mais que tenha perdido o Marçal expulso, não tem jogado com a mesma intensidade do primeiro turno no campeonato. O retorno do Botafogo é preocupante. São 5 jogos até aqui e uma campanha com menos de 30% de aproveitamento no segundo turno. Então, é uma queda gritante, mas não necessariamente por resultados. Resultado é normal, um time que está na liderança da tabela oscilar, mas pelo desempenho. O desempenho do Botafogo baixou demais, a rotação do time é outra. Então, o Bruno Lage precisa realmente colocar a mão no time, precisa tentar ideias novas, porque o Botafogo tem produzido muito pouco, tem jogado como jogou hoje, de uma forma até passiva. No começo do primeiro tempo, o Botafogo até começa tentando imprimir um ritmo. O Tiquinho Soares saindo bastante da área, recebendo bem, tendo espaço para trabalhar, mas ainda assim não era um Botafogo contundente, um Botafogo direto como a gente se acostumou a ver. Então, por tudo isso, sai com mais uma derrota merecida, 3ª derrota seguida do Botafogo no campeonato. A sorte é que os concorrentes também não estão ajudando, os concorrentes não estão conseguindo chegar, mas o Botafogo está devendo nesse segundo turno. Vamos ver os números da partida? 1-0 para o Corinthians em Itaquera. 3 pontos importantíssimos. A briga no campeonato lá em cima, na briga pelo título, continua aberta. A posse de bola 66-34 para o Corinthians, chute 19-9 para o Corinthians, certo 5-2 para o Corinthians, desarmes 20-11 para o Corinthians, ações da área rival 21-13, o Corinthians nos números totalmente superior, Elton. E a gente precisa olhar o jogo até dividindo em 2 partes, né, Alex? Porque a gente viu um Corinthians no primeiro tempo apostando na velocidade. Aliás, bom jogo do Pedro enquanto esteve inteiro. Bom jogo do Wesley, porque no 1 contra 1 ele é o jogador que traz para dentro, que incomoda o lateral. Já tinha tomado uma pancada do Di Plácido logo no início, né? É um jogador que é ousado, parte para cima. O Luxemburgo queria explorar isso, né? Velocidade, profundidade com os seus 2 alas. O Bidu tendo um pouco mais de liberdade, né, em relação ao Bruno Mendes, características diferentes. O Corinthians tentando equilibrar e abrir o campo com os seus 2 pontas. Não conseguia chegar a bola no Yuri Alberto. O Yuri Alberto, de novo, né, para mim não fez uma boa partida. E com a expulsão, né, do Marçal, como disse bem o Breler, o Botafogo baixou as linhas e o Corinthians ficou sem essa possibilidade, né, de atacar o espaço com velocidade. E aí foi que o Luxemburgo, no segundo tempo, colocou
o Gustavo Mosquito, né, de um lado, e colocou o Romero do outro. E por características também, né, são jogadores mais construtores, aí tentou trabalhar a bola pelos lados, tanto que o gol saiu, né, numa jogada de ultrapassagem do Bidu, que o Romero aciona o Bidu, e o Gil estava lá dentro da área, né, para cabecear, como a gente está vendo aí, e fazer no rebote. Então foi um primeiro tempo onde o Corinthians teve a ideia de jogar em transição rápida, com a expulsão do Marçal, o Botafogo se retraiu, e aí o Corinthians teve que trabalhar mais a bola, por isso a gente viu essa posse muito maior, né, no jogo, e só conseguiu chegar através desse jogador que tem sido decisivo em momentos cruciais do Corinthians nessa temporada. Valeu muito mais pelo resultado do que pelo desempenho. E eu tô com o Breno. O Botafogo, sim, esse é um time que vive um viés de baixa. É natural, dentro de qualquer campeonato de pontos corridos, você ter um time que oscila, mas a diferença dos grandes times é a quantidade de tempo em que você passa oscilando. O Botafogo está se provando agora, vai ter que se provar de sair dessa oscilação o mais rápido possível para manter a distância para o segundo colocado e, de novo, né, levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Fica a impressão que o Botafogo sentou nos números, né? Na vantagem. Aliás, tudo bem que teve a expulsão do Marçal, mas parece que o Botafogo sentou no resultado de ontem também do Palmeiras. Do tipo, na pior das hipóteses, 7 pontos. Exato. Se empatar, aumenta para 8, mas também não precisamos se desesperar para vencer. Tudo bem que se saísse para o jogo e vencesse, o campeonato praticamente estaria decidido. Mas ficou com essa impressão, né? Então, mas muita gente vai tentar resumir esse jogo pela expulsão do Marçal. Mas nos 20 minutos em que teve 11 contra 11... não foi um Botafogo com apetite para tentar vencer o Corinthians. A postura do primeiro tempo, por mais que o Botafogo tenha começado melhor, não foi de agressividade e intensidade como o Botafogo se acostumou a fazer no campeonato, que é a marca, a identidade desse time. Então, de certa forma, o Botafogo está administrando essa gordura e começa a correr riscos, porque uma coisa é administrar tentando, martelando, o resultado não vem, por mérito do adversário, como houve hoje o mérito do Corinthians, mas outra é acumular uma sequência de baixo desempenho. Então, isso tem acontecido com o Botafogo. A gente tentava, no primeiro turno, principalmente os adversários, detectar fragilidades do Botafogo. E era difícil, porque era um time muito bem encaixado, que dava poucas brechas. Mas ali também já se desenhavam algumas delas que começam a gritar hoje. E, para mim, hoje, o calcanhar de Aquiles do Botafogo são as laterais. O Marçal, mais uma vez, compromete com a expulsão, mas é um jogador que está devendo algum tempo, só tem jogado porque é uma liderança, é o capitão, por desempenho. O Hugo, que entrou hoje no segundo tempo, vem merecendo, vem com uma sequência melhor de atuações. E do lado direito, mais uma vez o Di Plácido comprometendo. Desde a lesão do Rafael, o Botafogo não consegue se encaixar defensivamente por ali, dá muitas brechas, tomou o gol contra o Atlético Mineiro, explorando as costas do Di Plácido. Mais uma vez, ele já tinha falhado também no jogo contra Defensa e Justiça na Argentina, acumula mais uma falha de marcação e o Botafogo vai ficando exposto pelos lados. Justamente por essas fragilidades, o Bruno Lage vai ter de tomar alguma medida mais radical, pensar em mexer em nomes. O Tietê chegou a atuar como lateral direito hoje, pode ser uma opção ao Di Plácido. Do lado esquerdo tem o Hugo, que está voando e pedindo passagem. Agora, com a expulsão do Marçal, vai cumprir suspensão, pode ganhar espaço novamente, mas o Botafogo precisa ser repensado. O Botafogo não pode acreditar que 7 pontos de vantagem ele pode sentar em termos de desempenho. O Botafogo precisa voltar a jogar o que jogava, a jogar com intensidade e corrigir essas falhas defensivas, principalmente pelos lados. O Botafogo agora tem 10 dias, né? Até a partida contra o Goiás, que será na outra segunda-feira só. Você falou do Marçal, que foi expulso aos 20 do primeiro tempo. Números. Vamos lá. Antes da expulsão, posse de bola 52-48 para o Corinthians. Chutes 5-0 para o Botafogo, 0-0. E depois da expulsão, posse de bola do Corinthians 70-30, chutes no alvo aí, chute 19-4 e no alvo 5-2. O Corinthians venceu por 1-0 a expulsão aos 23 do segundo tempo. Não dá para discutir a expulsão, né, Elton? Olha esse título aí, Alex. Corinthians massacrou o adversário. Parabéns, hein? Maravilhoso. Acabou... De fato, os números mostram, né, que
essa superioridade do Corinthians, ela viria independentemente da expulsão, porque a gente viu o Marçal preocupadíssimo, né, ali pelo lado esquerdo na marcação do Pedro, né? Pedro teve uma oportunidade, inclusive, ali que uma bola esticada do Yuri Alberto, ele deu um lençol, né, no defensor do Botafogo, uma belíssima jogada. Jogador que não sentiu o jogo e foi para cima. O Botafogo, sim, e aí eu tô com o Breler, tá preocupando porque não consegue mais propor, né? Um campo que ajuda muito a isso. A fase do Corinthians, né? O Corinthians é aquele time que a gente não consegue identificar se é um time que vai propor o jogo, se vai jogar de forma reativa. Isso não é um elogio de ter variações, é de não ter encontrado a ideia central mesmo, né, dessa equipe para seguir a temporada. E o Botafogo não conseguiu controlar o jogo, né? Já há um tempo não consegue. Luiz Henrique não fez um bom jogo, independentemente, né, da expulsão do Marçal, era um jogador também que não estava conseguindo produzir ali, trazendo da esquerda para dentro. O Vitor Sá, um jogador que caiu de rendimento também. O Eduardo, né, errando muitos passes. O Eduardo é um jogador que busca o jogo na intermediária defensiva para construir quando os times adversários jogam com linhas baixas e tem essa capacidade, né, de achar o ponta, de dar um passe vertical. Parece que perdeu a confiança, né, errando bastante. Tiquinho Soares ali isolado na frente. O Tietê sacrificado pelo sistema, primeiro, né, com a expulsão do Marçal indo para a esquerda, depois indo para a direita. Foi um jogador que não conseguiu jogar na sua posição, que é o cara da transição da defesa para o ataque, que também não vive um bom momento. Então a gente está falando de individualidades que acabam prejudicando o conjunto. O conjunto do Botafogo vive uma situação preocupante. Ainda é uma excelente distância para o segundo colocado para ajustar esse time. Agora não pode se apavorar, né, com esse momento que vive de instabilidade, porque já mostrou, né, um campeonato de pontos corridos que nos dá um recorte muito interessante, que a gente vê que é um time muito competitivo e que precisa unir de novo alguns pontos que se perderam ao longo do caminho, principalmente, né, depois que a equipe passou até mais tempo de eliminação precoce na Copa do Brasil e de uma eliminação recente na Copa Sul-Americana. Então, de fato, né, a expulsão, para mim, alterou muito pouco o que poderia mostrar o Botafogo, porque parece uma equipe sem confiança, né, nesse momento da temporada. O Corinthians é o 10º com 30 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Santos, com 24 pontos. O Corinthians, como disse o Elton, abre 6 pontos e agora vai para a decisão da Sul-Americana um pouco mais tranquilo. Vai mais tranquilo e o Luxemburgo também ganha um pouco mais de crédito, porque ele vem sendo... Mas é toda semana isso, hein? Vem sendo bastante contestado o trabalho do Vanderlei, né, Alex? E com razão, o Corinthians também caiu muito de desempenho, tem jogado mal. Hoje o jogo, de certa forma, virou a favor do Corinthians pela expulsão, mas houve também uma leitura hábil do técnico que mexe já no intervalo. O Vanderlei, atento, enxergou a necessidade de jogar mais pelo lado direito, de forçar o jogo por ali, já que o Marçal tinha sido expulso e o Tietê estava jogando improvisado. Coloca o Fagner, tira um zagueiro, o Bruno Mendes é deslocado para a defesa e a entrada do Renato Augusto no lugar do Moscardo, que não é uma substituição convencional. Ele colocou o time para jogar com 2 meias de criação, Rojas e Renato Augusto se aproximando muito. É até uma formação que lembra algo que ele fez contra o América, que pode funcionar bem novamente na Sul-Americana, porque o Fortaleza é um time que joga em transição. Então, de certa forma, você precisa povoar o meio-campo para tirar o conforto do Fortaleza e criar. E o Corinthians vai precisar, jogando em casa o primeiro jogo, de criação. Então pode ser uma alternativa para o Vanderlei ter esses 2 meias, com o Maicon jogando mais recuado, o Maicon atuando como primeiro volante também vai muito bem. Então houve essa leitura positiva do Vanderlei, um técnico que vinha sendo questionado e também errado durante os jogos, com algumas mexidas, hoje foi competente ao detectar isso depois da expulsão e fazer com que o Corinthians jogasse mais com a bola, criasse mais e martelasse o adversário até achar o gol que deu a vitória merecida. Povoar o meio de campo não é problema, né, Elton? O problema é criar, né?